O que acontece quando a linha entre a vida e a morte se torna tão tênue que nos permite vislumbrar o que está além? Após um grave acidente de carro, que quase me custou a vida, encontrei-me em um estado de consciência que desafiava toda a lógica. Era como se eu estivesse flutuando em um espaço onde o tempo não existia, e uma luz acolhedora me atraía para um túnel que se estendia à minha frente. Uma sensação de paz e amor me envolvia, e, ao mesmo tempo, uma voz ressoava em meu ser, revelando uma mensagem poderosa que mudaria minha percepção do mundo para sempre. Antes de continuarmos esse relato, já deixe o seu gostei para ajudar o canal e se inscreva para não perder nenhum novo vídeo. Meu nome é Seals Hargrove e essa foi a minha experiência de quase morte. Naquele momento, quando cheguei ao fim do túnel, encontrei uma entidade angelical chamada Serafina. Ela tinha uma presença serena, como se emanasse uma luz própria. Com um gesto suave, ela me conduziu por uma revisão da minha vida, repleta de momentos que eu acreditava ter esquecido. Vi minha infância, os sorrisos de minha mãe, as risadas com amigos e os dias de sol radiante. Mas também vi minhas falhas, aquelas horas perdidas em discussões, as palavras não ditas que poderiam ter curado, e os erros cometidos no trabalho, que deixaram cicatrizes em minha alma. Serafina me guiou através dessa jornada de autodescoberta, e, em cada imagem que passava diante de mim, eu entendia que os erros eram parte da minha jornada. Aprendi que perdoar a mim mesmo seria a chave para a verdadeira libertação. A luz ao meu redor parecia pulsar em resposta ao meu entendimento, e eu sabia que estava sendo preparado para algo maior. Mas a experiência não parou por aí. Eu me deparei com uma presença ainda mais poderosa, um ser de luz que emanava uma força indescritível. Ele me falou sobre o futuro do planeta, alertando-me sobre um portal que se abriria em outubro de 2024. A urgência em sua voz era palpável, como se o próprio destino da humanidade estivesse em jogo. A mensagem ressoou em minha mente e uma sensação de responsabilidade se apoderou de mim. Eu precisava voltar, precisava compartilhar o que havia descoberto. Quando finalmente acordei em uma cama de hospital, o mundo parecia diferente. A luz que entrava pela janela parecia mais vibrante, e cada som ao meu redor tinha uma nova profundidade. Eu estava vivo, mas não da mesma forma que antes. Agora, eu valorizava cada relacionamento em minha vida. Senti uma vontade imensa de me conectar de verdade com as pessoas, de praticar atos de bondade, de oferecer um sorriso a um estranho. O que antes parecia trivial, agora tinha um significado profundo. A minha transformação pessoal era inegável. Comecei a refletir sobre minha missão espiritual, compreendendo que minha experiência não havia sido em vão. A mensagem sobre o portal se tornava cada vez mais urgente em minha mente. Eu sentia que precisava me preparar para o que estava por vir. Mas como eu poderia fazer isso? As respostas não eram claras, mas a certeza de que eu precisava agir era inegável. Com a aproximação de outubro de 2024, a urgência dentro de mim se intensificou. Comecei a compartilhar minhas experiências com amigos e familiares, tentando abrir suas mentes e corações para a possibilidade de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. O que eu vivenciei não era apenas uma história pessoal, mas uma chamada coletiva para que todos nós nos uníssemos em um propósito maior. A colaboração e o crescimento espiritual tornaram-se os pilares da minha nova vida. Em cada passo que eu dava, uma nova compreensão se formava. Eu me dedicava a aprender, a ouvir e a buscar a verdade em cada interação. O medo e a hesitação que antes me paralisavam foram substituídos por uma determinação feroz de não apenas sobreviver, mas de viver plenamente. A vida é preciosa,
e eu havia sido dado um vislumbre do que está além. Agora, eu precisava agir. E assim, enquanto o dia do portal se aproximava, eu me preparava para o que estava por vir. O futuro era incerto, mas a mensagem que eu havia recebido era clara. O tempo de agir era agora. Eu não podia mais me permitir viver na sombra do medo ou da dúvida. O que eu havia testemunhado em minha experiência de quase morte não era apenas uma revelação pessoal, mas um chamado universal. Juntos, poderíamos enfrentar o desconhecido, e eu estava pronto para fazer a minha parte. À medida que os dias se transformavam em semanas e o mês de outubro se aproximava, uma inquietação começou a se instalar em minha vida. O que antes era uma simples mensagem de esperança e responsabilidade, agora se tornava um peso crescente sobre meus ombros. As noites eram marcadas por sonhos vívidos, onde Serafina e o Ser de Luz me guiavam por cenários que pareciam alternativos, onde o futuro da humanidade se desenrolava em tempo real. Eu sentia que estava sendo chamado para algo maior. Mas o que exatamente era esse algo? Foi durante uma dessas noites inquietas que conheci Maia. Ela era uma artista que frequentava um café onde costumava passar horas refletindo e escrevendo. Quando a vi pela primeira vez, percebi que havia algo especial nela. Conversamos sobre arte, espiritualidade e rapidamente nos conectamos. Ela também havia passado por experiências que a faziam questionar a realidade. E, ao compartilhar nossas histórias, Maia me falou sobre uma série de encontros que aconteciam em uma comunidade local, onde pessoas se reuniam para discutir fenômenos inexplicáveis e eventos místicos. A ideia de participar dessas reuniões me intrigou, pois parecia uma oportunidade de encontrar outras almas que, como eu, estavam buscando respostas para perguntas que a lógica não conseguia explicar. Naquela noite, enquanto conversávamos, uma estranha sensação surgiu. O ar ao nosso redor parecia vibrar, e tudo à nossa volta começou a... A luz do café cintilava de uma maneira que eu não conseguia descrever. O barista, um homem de meia idade que sempre parecia distraído, olhou para nós com um olhar profundo, como se estivesse ciente de algo que ignorávamos. "Vocês estão prestes a descobrir algo importante", ele murmurou, antes de se afastar, deixando um silêncio inquietante em seu rastro. Com o passar dos dias, as coisas começaram a se intensificar. O que antes eram simples reflexões, agora se tornaram experiências palpáveis. Comecei a ouvir sussurros quando estava sozinho e a ver flashes de luz nas bordas da minha visão. Em uma noite, enquanto meditava, uma sombra se projetou na parede à minha frente, uma figura indistinta que parecia querer se comunicar. O medo começou a se infiltrar em mim, questionando tudo o que eu havia aprendido. Maia, percebendo meu estado, sugeriu que nós dois participássemos da reunião que aconteceria no próximo fim de semana. Eu hesitei. Parte de mim queria recuar, mas a outra parte sabia que era o próximo passo para entender o que estava acontecendo. Quando chegamos ao local, uma sala humilde, mas acolhedora, fui recebido por um grupo eclético de pessoas de diferentes idades e histórias. No centro da sala, um orador carismático começou a compartilhar relatos de experiências de quase morte, fenômenos sobrenaturais e visões do futuro. A atmosfera estava carregada de eletricidade, e eu podia sentir a conexão entre todos nós, como se a energia da sala estivesse se entrelaçando. Mas à medida que a reunião avançava, percebi que havia um tema recorrente, uma presença obscura que parecia estar se manifestando entre nós, algo que muitos relataram ter sentido em suas próprias experiências. Foi então que Maria, uma mulher de olhos penetrantes, compartilhou uma história que gelou meu sangue. Ela havia perdido um amigo em um acidente de carro e, após a morte dele,
começou a ter sonhos onde ele a alertava sobre um evento catastrófico que se aproximava. Sua descrição coincidiu com as visões que eu havia tido. O que eu acreditava ser uma mensagem de esperança, agora parecia ter uma sombra de desespero. Conforme a reunião chegava ao fim, um novo pensamento começou a se formar em minha mente. E se o portal que eu havia visto não fosse um caminho para a salvação, mas sim um divisor de águas? E se houvesse algo mais sinistro em jogo? Comecei a perceber que a linha entre a luz e a escuridão era mais tênue do que eu imaginava. Quando os participantes começaram a se dispersar, decidi abordar Maria. Você já se perguntou se o que nosso amigo estava tentando nos avisar era sobre algo mais do que apenas um evento catastrófico? Perguntei, a voz trêmula. Ela olhou para mim, seus olhos brilhando com uma compreensão profunda. Sim, e isso me assusta. Às vezes, sinto que ele está tentando nos alertar sobre algo que está além do que podemos ver. Aquela conversa se tornou um marco na minha jornada. A partir daquele dia, a urgência para entender o que estava se desenrolando dentro de mim e ao meu redor cresceu. Eu sabia que a luz e a escuridão estavam em constante batalha, e eu precisava me preparar para o que estava por vir. Era hora de descobrir não apenas o que significava o portal, mas também o que estava realmente em jogo. Com Maia ao meu lado, decidi que iríamos investigar mais a fundo. O tempo estava se esgotando e as respostas pareciam mais distantes do que nunca. Mas uma coisa era certa. Estava apenas começando a compreender a profundidade do que realmente estava em jogo. E eu não poderia ignorar as forças que estavam se movendo em direção a nós. O futuro da humanidade dependia disso. A cada dia que passava, a inquietação que se instalara em mim se transformava em um verdadeiro turbilhão de emoções. As visões que antes eram meras imagens fugazes, agora se tornavam pesadelos palpáveis, e a sensação de que algo sombrio se aproximava tornava-se cada vez mais clara. Com Maia ao meu lado, decidimos que não podíamos ignorar os sinais. Nossa busca por respostas nos levou a investigar a fundo a comunidade que se reunia em torno dos fenômenos místicos. Naquela noite, enquanto estávamos em casa, recebi uma mensagem anônima em meu celular. O texto era simples, mas carregado de um significado profundo. O portal não é o que parece. Olhe para o seu passado. O impacto daquela mensagem me deixou atordoado. O que o remetente queria dizer com isso? Que portal? E como poderia minha história pessoal estar relacionada a tudo isso? Maia, percebendo meu estado de confusão, sugeriu que conversássemos com Maria novamente. Ela parecia ter uma conexão com esses fenômenos e poderia nos ajudar a desvendar o mistério. Ao chegarmos ao café, onde costumávamos nos encontrar, percebi que o ambiente estava diferente. Havia uma tensão no ar, como se a própria atmosfera estivesse carregada de eletricidade. Maria não estava sozinha. Ela foi acompanhada por um homem que eu nunca tinha visto antes, mas que exalava uma aura de autoridade. Este é Ricardo. Maria apresentou, seus olhos brilhando com uma mistura de esperança e apreensão. Ele tem estudado fenômenos semelhantes e pode nos ajudar a entender o que está a Contimon. Ricardo se inclinou para a frente, seu olhar fixo em mim. Eu sinto que você está conectado a algo maior, algo que transcende a compreensão comum. Mas é crucial que você enfrente seu passado. Há segredos que precisam ser revelados. Aquelas palavras ressoaram em mim como um eco distante. O passado. Lembrei-me de momentos que tinha tentado enterrar. A perda de um familiar, um acidente que mudara o curso da minha vida, o que se escondia nas sombras da minha memória. Conforme a conversa avançava, novos detalhes começaram a emergir.
Maria mencionou um padrão de desaparecimentos que havia acontecido na cidade, todos relacionados a eventos místicos. As pessoas que sumiram tinham, de alguma forma, tentado se conectar com algo além deste mundo. A conexão era inegável, e o que antes parecia um mero acaso, agora se tornava um enigma a ser desvendado. Naquela noite, enquanto tentava dormir, as visões voltaram com força. Eu estava de volta ao cenário que havia sonhado tantas vezes, o portal pulsante de luz. Mas desta vez havia algo mais. Uma figura familiar se destacou entre as sombras. Era meu irmão, que havia desaparecido anos atrás em circunstâncias misteriosas. Ele olhou para mim com um semblante de urgência, gesticulando para que eu o seguisse. Acordei em pânico, o coração disparado, e percebi que a conexão com meu passado era mais forte do que eu imaginava. Na manhã seguinte, decidi que precisava investigar o desaparecimento do meu irmão. Contei a Maia sobre o sonho e sua expressão mudou de preocupação para determinação. Nós precisamos descobrir o que aconteceu. Pode ser a chave para entender o que está se desenrolando agora. Fomos até a pequena biblioteca da cidade, onde encontrei registros antigos de desaparecimentos. O que inicialmente parecia ser apenas uma lista de nomes se transformou em um quebra-cabeça. Havia um padrão. Todos os desaparecidos tinham sido vistos em áreas onde eventos sobrenaturais eram relatados, como avistamentos de luzes estranhas e fenômenos atmosféricos inexplicáveis. A cada novo nome que eu lia, a inquietação crescia dentro de mim. Mas não era só isso. Enquanto examinávamos os registros, encontramos uma menção a um círculo de pessoas que supostamente se reunia para invocar entidades de outras dimensões. A ligação entre o passado e o presente começou a se entrelaçar de maneira assustadora, como se já estivéssemos sendo puxados para dentro de um jogo muito maior do que nós. De repente, o ar ao nosso redor começou a vibrar. As luzes da biblioteca piscavam e um frio intenso tomou conta do ambiente. Olhei para Maia, que também parecia sentir a mudança. Antes que pudéssemos reagir, uma sombra se projetou na parede, tomando a forma de um ser indistinto, mas com uma presença opressora. "Vocês não deveriam ter vindo aqui", sussurrou a figura, sua voz ecoando como um lamento distante. "O que estão buscando pode não ser o que esperam." O medo se instalou profundamente em mim. O que aquele ser queria dizer? Seria ele parte do que estava se manifestando? Ou pior ainda, teria uma conexão com o desaparecimento do meu irmão? A figura começou a se dissipar, mas não antes de lançar um último olhar sobre nós. "A verdade está mais próxima do que imaginam, mas o custo de descobri-la pode ser maior do que estão dispostos a pagar." Retornamos para casa em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. A conexão com meu passado, as experiências místicas e a presença obscura que parecia se aproximar de nós, tudo isso começava a se entrelaçar em uma teia de mistério e terror. Eu sabia que estávamos em uma corrida contra o tempo, e que cada resposta que buscássemos poderia nos levar mais para dentro de um abismo sem fim. O que realmente estava em jogo? E até onde eu estaria disposto a ir para descobrir a verdade? Aquela noite me deixou inquieto, e amanhã não trouxe alívio. O que aquela entidade quis dizer? O que eu estava prestes a descobrir? A pressão em meu peito aumentava a cada pensamento. Maia e eu decidimos que era hora de buscar mais respostas, e enquanto tomávamos café, uma ideia me ocorreu. O antigo diário do meu irmão, que havia sido guardado em uma caixa na casa de nossos pais, poderia conter pistas. Ele sempre foi alguém atraído pelo oculto, e talvez suas anotações revelassem algo que eu ainda não havia considerado. Naquela tarde, dirigimos até a antiga casa. Cada curva da estrada
trazendo à tona memórias de uma infância que agora parecia distante e distorcida. Ao entrarmos, a poeira parecia dançar nas raias de luz que filtravam pelas janelas. A caixa estava em um canto escuro do sótão, coberta por teias de aranha, como se o tempo tivesse se esquecido dela. Quando a abri, o cheiro de papel envelhecido invadiu minhas narinas. Folheei as páginas amareladas e logo me deparei com uma entrada que chamou minha atenção. Ele falava sobre um grupo que se reunia nas florestas ao redor da cidade, um círculo que praticava rituais para abrir portais dimensionais. O que mais me chamou a atenção foi a data, a mesma época em que ele desaparecera. Meu coração acelerou. O que ele realmente sabia? Enquanto continuava a ler, percebi que meus dedos tremiam. Ele mencionou algo sobre a verdade oculta e como havia um preço a pagar por isso. As palavras se tornaram cada vez mais confusas e apressadas, como se ele estivesse escrevendo sob grande estresse. Eu estava cada vez mais convencido de que meu irmão não tinha apenas desaparecido, mas que havia se oferecido a alguma força desconhecida. Não importava o quanto eu tentasse descartar essa ideia, a realidade se impunha, e uma sensação de desespero começou a me consumir. Uma nova determinação tomou conta de mim. Precisávamos ir até a floresta, onde meu irmão havia mencionado os rituais. Era um risco, mas as respostas que buscávamos pareciam estar lá, à espera de serem descobertas. Chegamos ao local ao entardecer, quando a luz do dia começava a sumir, e uma sensação de inquietação pairava no ar. As árvores pareciam sussurrar segredos ancestrais, e o frio cortante me fez arrepiar. Eu olhei para Maia, e sem precisar dizer nada, sabíamos que não havia volta. Enquanto caminhávamos, percebi que o céu se tornava mais escuro, e uma névoa começou a se formar ao nosso redor. Então, ouvi um sussurro. Era como se o vento carregasse uma voz familiar. "Ajude-me!" Era meu irmão. A sensação de pânico se instalou, e eu me forcei a seguir em frente, guiado por aquele chamado que parecia se intensificar a cada passo. Finalmente, chegamos a uma clareira. No centro, havia um círculo de pedras, o mesmo que meu irmão descrevera em seu diário. As pedras pareciam vibrar com uma energia estranha, e uma luz tênue emanava delas. Enquanto me aproximava, percebi que algo estava mudando na atmosfera. A névoa se tornava densa, e a presença que eu temia estava de volta. "Vocês não deveriam estar aqui." A voz ecoou, mais forte agora, como se emanasse da própria terra. A figura nebulosa começou a se formar à minha frente, revelando um rosto que eu reconheci. Era meu irmão, mas não era ele. Seus olhos estavam vazios e sua expressão era de dor. "O que você fez?" Eu gritei, mas a figura parecia alheia à minha presença. "Você não entende?" ele disse, a voz distorcida. "O portal, ele não é apenas uma passagem, ele é uma escolha. Para cada um que entra, outro deve sair." O terror se apoderou de mim. O que isso significava? Eu estava prestes a descobrir que meu irmão não era a única vítima nessa história. Ele havia se tornado um guardião daquele portal, preso entre mundos, e a única maneira de libertá-lo poderia ser uma troca. A tensão aumentou, e percebi que o preço que eu teria que pagar era muito maior do que eu imaginava. A luz nas pedras começou a pulsar, e eu sabia que o tempo estava se esgotando. O que eu faria? Libertá-lo poderia significar minha própria condenação. Estava prestes a me perder em um abismo de escolhas impossíveis, e a única certeza que eu tinha era que a verdade que buscávamos estava prestes a ser revelada, mas a um custo que eu não estava preparado para pagar. Ouvindo a voz distorcida do meu irmão, uma onda de desespero me envolveu. Ele estava preso entre mundos, e aquela figura nebulosa não era a pessoa que eu conhecia. O que havia se tornado?
O que a busca pela verdade realmente custou a ele. O peso da responsabilidade me esmagava, enquanto a luz das pedras pulsava cada vez mais rápido, como um coração batendo em um ritmo frenético. Você não entende? Ele repetiu, e a dor em sua voz era palpável. Se você tentar me salvar, você se tornará parte disso. Não há retorno. A urgência da situação se intensificava. A névoa ao nosso redor parecia ganhar vida, serpenteando como se estivesse tentando nos prender. Uma parte de mim queria correr, fugir daquela clareira, mas outra parte clamava por respostas. A verdade estava ali, à minha frente, e eu não podia apenas ignorar. Precisava agir. Maia, chamei, a voz trêmula, mas resoluta. Precisamos encontrar uma maneira de libertá-lo sem que eu tenha que entrar nesse portal. A ideia de me sacrificar era inaceitável, mas a necessidade de salvar meu irmão se sobrepunha às minhas preocupações pessoais. Ela se aproximou, seus olhos refletindo a mesma mistura de medo e determinação que eu sentia. O que podemos fazer? O diário falou sobre um ritual, não falou? Precisamos descobrir como ele pode ser revertido. Enquanto falávamos, a figura do meu irmão parecia estar se desfazendo, a luz ao seu redor se intensificando. Eu podia sentir a presença daquela força desconhecida crescendo, como se ela estivesse ciente de nossa tentativa de intervir. Com um gesto abrupto, ele estendeu a mão e eu senti um frio cortante atravessar meu corpo. Você não pode parar o que já foi iniciado, ele gritou, sua voz ecoando nas árvores. O portal se alimenta de escolhas, e você já está aqui. O que você faria por mim? O que está disposto a sacrificar? A pergunta reverberou em minha mente, um eco angustiante que me fazia questionar minha própria coragem. O que eu estava disposto a perder? A vida? A sanidade? A própria essência de quem eu era? Precisamos nos concentrar, disse Maia, interrompendo meus pensamentos. Vamos tentar o que está no diário. Se ele escreveu que há uma maneira de apaziguar essa força, devemos tentar. Lágrimas de frustração escorriam pelo meu rosto, enquanto coisturo. Não havia outra opção. Peguei o diário novamente, as páginas amareladas agora parecendo mais sagradas do que nunca. O ritual pedia que nos conectássemos com a energia da floresta, que nos uníssemos em um círculo e chamássemos por aqueles que haviam sido perdidos. Vamos lá, disse Maia pegando minhas mãos. Precisamos fazer isso juntos. Formamos um círculo em torno das pedras, e enquanto começamos a recitar as palavras do diário, uma onda de energia começou a se formar ao nosso redor. A névoa se agitou, e eu senti a presença do meu irmão se intensificando, como se ele estivesse tentando se libertar de algum tipo de corrente invisível. Ajude-me. A voz dele ecoou novamente, agora mais próxima, mas também mais distante. Eu sabia que ele estava lutando contra algo muito maior do que nós dois. A tensão no ar aumentou, e eu percebi que a floresta estava reagindo à nossa invocação. Os ventos começaram a soprar com força, e as árvores pareciam se inclinar, como se estivessem se movendo em agonia. Continuem, gritou Maia, sua voz firme apesar do medo. Precisamos acabar com isso. As palavras fluíam de nossos lábios, e cada sílaba parecia trazer uma nova onda de energia. As pedras começaram a brilhar intensamente, e a figura do meu irmão estava agora mais definida, mas ainda assim distorcida, presa em um limbo entre a vida e a morte. Sua expressão era de dor, mas também de esperança. Eu não sabia por quanto tempo conseguiríamos sustentar isso. De repente, a luz das pedras estourou em um brilho ofuscante, e uma força poderosa nos lançou para trás. Eu senti meu corpo sendo puxado para longe do círculo, enquanto a voz do meu irmão se tornava um grito de desespero. Você não pode fazer isso. Se você continuar, perderá tudo. O pânico tomou conta de mim.
Era como se a própria floresta estivesse se revoltando contra nós. As árvores se torciam e o chão parecia tremer. O que estávamos tentando fazer estava chamando algo muito mais sombrio, e eu percebi que a verdade que buscávamos era apenas a ponta do iceberg de um terror muito maior. Precisamos parar, gritei, mas Maia estava determinada, segurando firmemente minhas mãos. Não podemos desistir agora. Ele precisa de nós. Mas a batalha interna dentro de mim crescia. O desejo de salvar meu irmão lutava contra o instinto de sobreviver. A luz pulsante das pedras se tornava insuportável, e eu sabia que o tempo estava se esgotando. Precisávamos encontrar um equilíbrio, uma forma de apaziguar a força que nos cercava sem nos sacrificar. A sensação de urgência era palpável, e eu me vi diante de uma escolha impossível. A verdade estava ao meu alcance, mas a que custo? O que eu estava realmente disposto a perder? E se, ao tentar salvar meu irmão, eu acabasse condenando a nós dois? O desespero era uma sombra que se aproximava, ameaçando engolir tudo o que eu amava. E a única certeza que eu tinha era que o tempo estava se esgotando. O ar ao meu redor estava carregado com uma eletricidade palpável, uma energia que pulsava como se a própria floresta estivesse viva, consciente do que estávamos prestes a enfrentar. As sombras dançavam entre as árvores e a luz das pedras se tornava tão intensa que eu não conseguia mais ver o que estava à minha frente. O grito do meu irmão reverberava em meus ouvidos, uma mistura de desespero e súplica que me cortava o coração. "Maia!" gritei, sentindo o peso da escolha se acumulando em meus ombros. "Se não conseguirmos, o que acontecerá com ele? Com nós dois?" Ela não desviou o olhar da figura nebulosa que uma vez fora meu irmão. "Precisamos continuar. Ele está lutando, e nós podemos ajudá-lo a vencer essa batalha." Sua determinação era uma âncora em meio à tempestade de emoções que me consumia. A voz distorcida de meu irmão ecoou mais uma vez, mais intensa e desesperada. "Vocês não entendem. Esta força não é apenas uma prisão. Ela se alimenta de vocês. Se insistirem, tudo o que amam será destruído." Senti meu coração acelerar. Era como se uma entidade invisível estivesse se manifestando, moldando a névoa em algo mais concreto. As árvores começaram a chiar e o chão sob nossos pés tremeu com um poder ancestral. O que havia sido uma busca por respostas, agora se tornava um confronto direto com uma força que eu mal compreendia. Sem pensar duas vezes, decidi que não poderia esperar mais. Se havia uma verdade a ser revelada, eu a enfrentaria de frente. Se você está realmente lá, se ainda há uma parte de você que nos ouve, lute, não se entregue a isso. Gritei, minha voz ecoando com uma força que eu não sabia que possuía. A luz das pedras brilhou ainda mais forte, e vi a forma do meu irmão contorcer-se em agonia. Ele parecia uma marionete presa em fios invisíveis, lutando contra correntes que o prendiam. A névoa se agitou e percebi que a força que nos cercava tomava a forma de uma sombra colossal, uma entidade que se alimentava do medo e da dor. "Maia, precisamos unir nossas energias." Eu sentia que, se não formássemos uma conexão mais profunda, a situação poderia se agravar ainda mais. "Vamos nos concentrar. Precisamos canalizar tudo o que temos." Ela assentiu e juntas começamos a entoar as palavras do ritual novamente, mas desta vez com mais fervor. A energia ao nosso redor começou a se intensificar, como se a própria floresta estivesse respondendo ao nosso chamado. O vento uivava e as árvores pareciam se curvar em reverência ao que estávamos tentando fazer. Mas a entidade não estava disposta a nos deixar. Uma onda de escuridão se lançou em nossa direção, uma força tão opressiva que quase me derrubou. Senti a pressão em meu peito, como se o ar estivesse sendo sugado de meus pulmões.
O desespero ameaçava me consumir, mas eu me lembrei da expressão do meu irmão, da esperança que ainda brilhava em seus olhos. Você não está sozinho. Estamos aqui, gritei, e, nesse momento, uma onda de luz irrompeu de mim. Uma conexão que transcendeu o medo. A luz começou a se misturar com a escuridão, como se a batalha entre os dois mundos estivesse prestes a culminar. A figura do meu irmão começou a se solidificar e eu vi um lampejo de quem ele realmente era. Ajude-me, ele sussurrou, e minha determinação se fortaleceu. Era agora ou nunca. Eu não podia deixar que o medo ditasse o resultado. Vamos, Maia, juntas, gritei, e enquanto recitávamos as palavras, a energia se tornou um turbilhão de luz e escuridão, uma tempestade que ameaçava nos engolir. A sombra colossal rugiu, uma resposta primordial ao nosso desafio. Eu sabia que a entidade estava se enfurecendo, mas também percebi que estávamos conseguindo algo. A luz estava começando a dissipar a névoa, e a figura de meu irmão estava se tornando cada vez mais clara. Você é mais forte do que isso. Eu gritei, olhando diretamente em seus olhos. Lute contra isso. Acredite em nós. Uma luta feroz se desenrolava diante de mim, não apenas em um nível físico, mas profundamente emocional. A entidade rugia, e o chão tremia sob nossos pés. Eu sentia que a verdade estava prestes a se revelar, mas o custo poderia ser devastador. Tinha que fazer uma escolha. Eu escolho você, declarei. E como se minha voz tivesse ativado algum tipo de magia, uma onda de luz irrompeu de mim, envolvendo a figura do meu irmão e dissipando a escuridão ao nosso redor. A sombra uivou, contorcendo-se em agonia, e finalmente a luz começou a consumir a escuridão, devorando-a como fogo devora papel. Com um último grito, a entidade se desfez em partículas brilhantes, e o eco de seu lamento se dissipou no ar. A névoa se dissipou, e eu vi meu irmão, agora completamente livre, a luz ao seu redor brilhando como um farol. Você me salvou. Ele sussurrou, e minha visão turvou-se com lágrimas. O peso da escolha que fizera ainda pairava no ar, mas naquele momento sentia que, apesar de tudo, havia encontrado uma forma de vencer. A verdade que buscávamos era mais do que um sacrifício. Era um ato de amor. A floresta, agora silenciosa, parecia respirar aliviada. Eu sabia que a batalha não havia terminado, mas naquele instante eu havia encontrado uma luz em meio à escuridão. A escolha estava feita, e eu estava disposta a enfrentar o que viesse a seguir, ao lado do meu irmão. A luz ao nosso redor começou a se dissipar, e o eco da batalha ainda ressoava em meus ouvidos. A floresta, que antes pulsava com uma energia ameaçadora, agora parecia tranquila, como se estivesse se recuperando de um profundo sofrimento. Meu irmão estava ali, diante de mim, mas a imagem de sua luta ainda estava gravada na minha mente, uma lembrança vívida do que quase perdemos. Você me salvou, ele repetia, sua voz trêmula, como se ainda estivesse se ajustando à realidade. Eu o abracei com força, sentindo seu coração batendo contra o meu. Mas por trás do alívio, havia uma sombra que não conseguia ignorar. O que eu havia feito? O que realmente enfrentamos? As perguntas se acumulavam em minha mente como folhas levadas pelo vento. Eu havia lutado contra uma força que se alimentava do medo, mas agora, a sensação de que algo mais profundo permanecia pairando no ar me incomodava. O calor da luz que nos envolvia começou a desaparecer, e o ar fresco da floresta me atingiu como uma lembrança dolorosa. Eu olhei ao redor, percebendo as árvores que agora se erguiam firmes em sua majestade, mas algo estava diferente. As sombras pareciam mais longas, como se soubessem que uma batalha havia ocorrido ali.
e que suas cicatrizes permaneciam visíveis. Meu corpo estava exausto e a adrenalina que havia me sustentado durante a luta começava a se dissipar, deixando para trás um cansaço físico que eu nunca havia conhecido. Eu olhei para as palmas das minhas mãos. As marcas da energia que havia canalizado ainda pulsavam levemente, mas eram apenas um eco do que havia sido. O que mais eu tinha perdido? Maia. Meu irmão começou a falar, mas eu o interrompi. Como você se sente? A pergunta saiu de mim antes que eu pudesse pensar. Ele hesitou, sua expressão se tornando sombria. Não sei. Sinto que fiz algo que não deveria, que não posso esquecer. O peso de suas palavras me atingiu em cheio. O que quer que tivéssemos enfrentado, não apenas liberou seu corpo, mas também deixou uma marca em nossas almas. As cicatrizes emocionais eram profundas. Eu olhava para ele e via o que tinha sido, mas também o que ele se tornara. Não éramos mais apenas irmãos. Éramos sobreviventes de um evento que nos mudara para sempre. A batalha pode ter terminado, mas a sensação de que algo ainda nos observava, que algo ainda estava se escondendo nas sombras, nunca me abandonaria. Enquanto caminhávamos pela trilha que conhecíamos tão bem, mas que agora parecia estranha, a floresta parecia murmurar segredos que não podíamos entender. As vozes de árvores e folhas ao vento se tornaram um sussurro inquietante. O que cada sombra poderia esconder? E assim, ao sairmos da floresta, percebi que meu entendimento sobre o mundo havia mudado. Não era apenas uma batalha contra uma força sobrenatural que havíamos vencido. Era uma luta contra o desconhecido, uma luta que deixaria suas marcas em nós. O que quer que houvesse nos espreitando, permanecia ali, à espreita, e eu sabia que nunca conseguiria esquecer. No fundo da minha mente, uma voz sussurrava que a escuridão poderia retornar a qualquer momento. E enquanto meu irmão caminhava ao meu lado, sua presença era um lembrete constante de que, embora tivéssemos vencido essa batalha, as cicatrizes que ela deixou seriam parte de nós para sempre. O que realmente aconteceu naquela floresta e o que realmente enfrentamos permaneceria um mistério, uma sombra em meio à luz. E assim, com o coração pesado e a mente inquieta, segui em frente, sabendo que o eco daquela luta nunca se apagaria completamente, mas que, de algum modo, eu ainda tinha a força para enfrentar o que viesse a seguir. O caminho à frente estava envolto em mistério e desconfiança. A floresta, que antes era um abrigo familiar, agora parecia uma entidade viva, observando-nos com um olhar que eu não conseguia decifrar. À medida que caminhávamos, cada passo ecoava nas sombras, e a sensação de que não estávamos sozinhos se tornava cada vez mais palpável. Eu me sinto diferente, meu irmão murmurou, quebrando o silêncio tenso. Eu o olhei e a expressão em seu rosto refletia o que eu sentia também. A luta havia moldado não apenas nossos corpos, mas também nossas almas. O que havíamos enfrentado deixou uma marca indelével, uma cicatriz que não se veria, mas que sentiríamos em cada batida de nossos corações. As folhas sussurravam ao vento, e eu não pude deixar de pensar que, por trás de cada sussurro, havia algo à espreita, algo que poderia se manifestar novamente. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto tentava afastar essa ideia. Não podíamos viver com medo, mas a verdade era que a escuridão que enfrentamos poderia muito bem retornar. Você acha que estamos realmente a salvo? Perguntei, a voz quase um sussurro. Ele hesitou, e a resposta que não veio falou mais do que qualquer palavra poderia expressar. A incerteza pairava entre nós como uma névoa densa. Enquanto deixávamos a floresta para trás, os sons da batalha ainda ecoavam em minha mente. Gritos, o estrondo de magia, o cheiro de fumaça e terra,
A vitória parecia tão distante agora, perdida em meio ao caos que ainda reverberava em nossos pensamentos. E à medida que nos afastávamos, uma sensação de nostalgia me envolveu. Eu queria que as coisas fossem simples novamente, que o maior desafio fosse decidir o que fazer no fim de semana, em vez de lutar contra forças que desafiavam a própria essência da realidade. Refletindo sobre tudo o que vivemos, uma verdade começou a se formar em minha mente. A escuridão e a luz coexistem em um equilíbrio delicado. O que havia nos atacado se alimentava do medo, mas também nos ensinou sobre coragem e sobre o valor da união. Eu não era mais apenas uma irmã protetora. Eu era uma guerreira, e meu irmão, um aliado inestimável. Juntos, tínhamos enfrentado o impensável e sobrevivido. Mas o que isso realmente significava? O que era essa força obscura que havia se infiltrado em nossas vidas? As perguntas ainda pairavam, e eu sabia que a resposta não viria fácil. Assim que deixamos a floresta, percebi que a batalha não havia terminado, apenas tinha mudado de forma. O verdadeiro desafio agora era enfrentar o que essa experiência havia revelado em nós. E enquanto o sol começava a se pôr, lançando uma luz dourada sobre o caminho à nossa frente, uma sombra mais profunda se formou atrás de nós, como um lembrete de que a escuridão nunca está completamente ausente. O que quer que tenhamos enfrentado não se foi, e enquanto a luz se tornava mais fraca, uma parte de mim começou a questionar. E se a próxima batalha estivesse logo ali, à espreita, pronta para nos desafiar novamente? Com o coração pesado, mas determinado, eu olhei para meu irmão. Ele me encarou de volta, e naquele instante, soubemos que a nossa conexão era mais forte do que qualquer força que pudesse nos ameaçar. Decidimos que, independentemente do que o futuro reservasse, enfrentaríamos juntos. E assim, com a certeza de que a escuridão poderia um dia nos encontrar novamente, seguimos em frente. Agora, eu convido você a refletir. Quais batalhas você já enfrentou? O que a escuridão lhe ensinou? Compartilhe suas experiências nos comentários e vamos juntos explorar as lições que a vida nos proporciona. Não se esqueça de curtir e se inscrever, pois cada interação não só apoia nosso canal, mas também nos ajuda a trazer mais conteúdos que desafiam nossas percepções e nos encorajam a enfrentar nossas próprias sombras. A luta contra a escuridão nunca acaba, mas juntos podemos encontrar a luz. A última frase do diário me paralisou. Se eu não voltar, procure pela luz entre as sombras. Maia, que estava ao meu lado examinando algumas fotos, levantou a cabeça. O que foi? Eu a encarei, a mente acelerada e aterrorizada. Ele estava envolvido em algo muito mais profundo do que imaginávamos. Ele pode ter se envolvido com aqueles que desapareciam. O que eu achava que era apenas uma busca por respostas, agora se tornava um labirinto de segredos.